E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito polêmico e que tá muita discussão mesmo na sociedade, assim. Então, solta a vinheta. Eu quero que a vinheta fique aparecendo aqui, né? Você é a favor do... Aparece aqui piscando na tela, e embaixo sim ou não, tá? As pessoas votam, é tudo interativo aqui. E no final, você decide. Então, gurizada, descrição do vídeo. Minhas redes sociais, formas de apoiar o canal. Vocês podem apoiar o canal via transferência direta do PicPay, mensalidade dos brothers do PicPay, mas o botãozinho aqui, barbada, seja membro. Pessoal que é membro do canal que menos cresce no Brasil, tem, além de um grupo de Hiroshima Nagasaki, vai ter acesso exclusivo ao podcast, que agora eu tô fazendo só pros grupos do canal, tá? Olha, podcastzinho pra galera, então nos cogite nos ajudar, mas porque esse tipo de assunto o YouTube desmonetiza. Cogite ajudar o quê mesmo, o quê? Hã? Isso! O canal que menos cresce no Brasil. Brincadeiras à parte, né? Eu sei que é um assunto bem delicado. E o que me motivou a fazer esse assunto, que eu vi isso no Trending Topic do Twitter e eu me lembrei que daí, eu fui atrás da matéria, né? Que eu me lembro que tava para votação e já foi aprovado, então, na Câmara, na Argentina, que não será mais crime. Então, descriminalizar o aborto até 14 semanas. Acima de 15 anos... Essa interrupção da gravidez pode ser feita no âmbito privado, caso tenha um plano de saúde lá na Argentina, ou no serviço público lá. Abaixo dos 15 anos tem que ter autorização de um maior de idade. Se passou das 14 semanas, pode abortar no caso de má formação do feto e estupro. Essa é o que está um compêndio ali da lei. Isso vai ainda para o Senado, então não há garantia ainda que isso vá ser aprovado, mas é um grande passo nessa discussão sobre o aborto. E é importante sempre observar, porque quando acontece isso num país vizinho, essa discussão se alastra para todos os países em volta, né? Tanto que no Brasil já está se discutindo isso, não em termos de projeto de lei, mas virou trend top Twitter, as pessoas acabam discutindo, olha o que está acontecendo ali na Argentina e tal. Mesmo foi com a legalização, descriminalização da maconha no Uruguai também e tal. A Argentina e o Uruguai, eles têm alguns aspectos bem progressistas, mas ao mesmo tempo, assim, se vocês já tiverem a oportunidade de ir pra lá, vocês vão ir e vão notar que eles também são bem provincianos, assim, é curioso. Eu gosto muito da Argentina e do Uruguai, né? Gosto muito, muito, muito. E é muito curioso, eles são progressistas e ao mesmo tempo conservadores, assim, isso é bem interessante de observar. Mas não tá nada dado ainda, mas já é um grande passo para a descriminalização. No Brasil, o aborto funciona por má formação do feto, estupro ou risco para a mãe. E a gente teve o caso da menina que, enfim, 10 anos, se eu não me engano, que de tanto ficarem atrasando a situação, a guria abortou com já era uma pessoa formada no sentido, né, pezinho, mão e tal, essas coisas assim. O que foi horrível, mas pelo próprio não cumprimento da lei, olha o que acontece em relação a isso, né, então. Apesar de se ter a lei no Brasil, ainda tem muita moralidade no que diz respeito a essa lei, tá? Mas o assunto aqui, na verdade, é outro. Não sei se você sabe, eu gostaria muito de ser pai aí, viu? Só falta a minha mulher querer. Ela quer, ainda bem, mas não por agora, assim. A gente tá ainda dando uma adiada nisso. Então é uma coisa que eu acho que se, por exemplo, acontecesse agora, a gente teria que ter uma discussão muito forte. Eu provavelmente tensionaria, se fosse hoje, por exemplo, para ter o filho, porque quando se diz um casal que está junto, eu acho que é uma conversa dos dois, tá? Dos dois. Claro que quem tem que ter o peso maior na decisão, daí eu acredito que seja a mulher, mas eu acho que a conversa acaba sendo dos dois. Mas isso eu tô falando de indivíduos, né? A discussão aqui é muito maior, a gente tá trabalhando sobre sociedade. E quando a gente fala sobre sociedade nessa questão, a gente fala sobre, e sempre é usado o argumento de saúde pública. O aborto é um problema de saúde pública. O aborto é um problema de saúde pública. Ao colocar essa narrativa, e eu nem vou dizer se é ou não, porque, tipo, quando tu vê os números, um monte de mulher acaba indo pro hospital por aborto tosco, faz tudo errado, né? Enfim. Eu recomendo aquele documentário Clandestinas pra vocês verem, que é uma série de mulheres contando relato de como elas abortaram. E daí tem desde os mais tranquilos até as coisas horríveis, assim. Horríveis. Eu nem vou falar especificamente. Mas é nesse sentido que acaba sendo uma pauta de saúde pública. Porque a pauta de saúde pública é tudo que acaba indo, né, pro SUS ou pro setor privado decorrente de algum fenômeno social. O fenômeno aí, do caso, né, é o aborto. Vamos supor que a água, sei lá, fique podre e daqui a pouco o fenômeno social vai ser diarreia e vira um problema de saúde pública.
Só que ao mesmo tempo, quando a gente fala que é um problema de saúde pública, a gente já consegue empurrar politicamente isso na hora da decisão. Então, quem diz que isso é um problema de saúde pública, quando a pessoa fala essa frase, tu pode ter certeza absoluta que ela é favorável à legalização ou descriminalização do aborto, tá? Mas eu quero trazer aqui a parte filosófica da coisa. Eu acho que as pessoas que falam que é um problema de saúde pública é só corona. Então, no direito delas, óbvio, a vida é tensionamento político, elas estão tensionando para esse lado. Só que eu quero pensar no lado filosófico. Não há, pelo menos assim, fica aqui até que o desafio aqui pra galera do Science Vlog, que tem um monte da galera da biologia, fazer um vídeo. Porque não tem até então, não há necessariamente uma definição do que é a vida. Eu sei que tem algumas discussões sobre o que é a vida aí. Vamos partir dessa premissa, então, que não há definição do que é a vida, que há algumas discussões sobre. E daí eu fico na dúvida, assim, ó. Se hoje, tá, sei lá, a ciência avança num ponto que descobre que quando o espermatozoide entra no óvulo, ali é vida. Vamos supor que seja essa, tá, a definição. Será que as pessoas que são favoráveis ao aborto continuariam sendo favoráveis ao aborto ou não? Então, eu sempre me pergunto isso, assim. Ou, né, daqui a pouco os caras descobrem que, pô, entrou ali e não é vida. É vida daqui a 2 meses, 3 meses. Essas pessoas, por exemplo, que são contrárias ao aborto, ficariam, pô, então não tem por que ser contrário. Então, o ponto aqui, na verdade, é, a gente não sabe isso, a gente não tem essa resposta ainda, sendo dúvida ou não, e a sociedade precisa fazer uma escolha porque isso acontece. Tipo assim, se bem que usar o argumento de acontece, tipo assim, assassinato acontece, né? As pessoas matam, assaltam as outras e tal. Mas isso é um problema de saúde pública. Esse acontecimento, né, das mulheres com as suas histórias, trajetórias, os homens também às vezes envolvidos, às vezes fogem, né? Que é o mais comum, uma galera barbada esse homem nesse aspecto, assim, né? Os caras fogem, os caras não ficam acompanhando a mulher. Claro, ai, mas tem muito homem que... Beleza, se tem um homem assim legal, mas não é disso que eu tô falando. Tô falando dos caras que são otários, né? Então, as acabam fazendo da pior forma possível, tu bota em risco a tua vida, então fica sempre essa dúvida, pô, então realmente as mulheres, e várias mulheres se colocam em situação de risco, elas colocam em situação de risco por causa do aborto, então fica essa discussão que a biologia não conseguiu ainda resolver, e que daí quem acaba abraçando isso muitas vezes é uma moral religiosa. Tu pode não ter religião, mas tá dentro desse espectro de moral religiosa. Por isso que questão do aborto não é uma questão de esquerda ou direita. Tem gente de esquerda contrário ao aborto, tem gente de direita favorável ao aborto. Não é tão simples, mas tá dentro desse espectro aí de moral religiosa. Ah, beleza, Renan. Falou, e agora o que tem que fazer então? Eu pessoalmente, eu acredito que sim. Olha, deveria, né, já que a gente não sabe se é ou não vida, só que ao mesmo tempo isso traz tanto sofrimento para uma série de pessoas, olha, então tu descriminaliza. A mulher não pode ser tratada como uma criminosa, então descriminaliza e tipo, vamos ali botar um critério até tantos meses, após disso não, sabe? Consegue colocar critérios ali para essa interrupção de gravidez. O problema é que isso é uma pauta política tão pesada que virou um dos principais pontos lá em 2000, agora não lembro se 2010 ou 2014 com a Dilma, perguntando se era a favor ou não o aborto, e acaba sendo uma pauta de costume moral muito forte. Então, provavelmente essa discussão, se aparece na eleição presidencial, o candidato que se posicionar favorável ao aborto, esse cara automaticamente perde voto. Porque a sociedade brasileira ela é mais conservadora nesse aspecto. Ah, então como é que a gente consegue fazer isso virar um projeto de lei? Daí eu não sei. Todos os projetos de leis que acontecem na sociedade, ou tu tem um governo mais progressista que tensiona nesse sentido, ou tu tem pessoas tensionando, né, a sociedade civil organizada tensionando o governo para que o governo faça isso. De qualquer modo, os critérios que a gente tem no Brasil hoje, eles já abarcam uma série de coisas que eu acho interessante, assim, mas daí tem que ficar do será que a gente tem que permitir toda e qualquer interrupção de gravidez? Eu acredito que dentro de determinados critérios, que não falei, 3 meses, 2 meses, sei lá, fala semana, nunca sei os cálculos de semana. Mas, né, pô, acho que sim.
Acho que sim. Ah, e se no futuro, Renan, a gente descobrir que isso foi uma vida que a gente matou? A sociedade inteira daí vai ter que conviver com isso. Agora, se no futuro também descobrir que não era a vida, imagina quantas pessoas não fizeram, sabe? Então, vocês entendem como isso é um dilema da sociedade tão grande, por isso que o aborto não é uma coisa tão simples de se discutir. A galera acha que é simples, quem é favorável... Ou não, mas é uma vida, deve lá o outro. Mas é saúde pública. Sabe, parece que é super simples a discussão e ela é um pouco mais complexa que isso. De qualquer modo, nesses tensionamentos que eu falei do governo, geralmente ele é feito pelas mulheres feministas e tal, porque as religiosas geralmente se posicionam contra, né? Se bem que tem até as católicas a favor do aborto, mas são essas mulheres que indo pra rua tensionando conseguem fazer as coisas. Então tem que ficar de olho um pouco nesses movimentos sociais que buscam esse tipo de tensionamento aí pra aprovar isso, tá bom? Então era isso. Beijo no cérebro de todo mundo. Escreve aqui embaixo a opinião de vocês e tchau!